Essa história chegou até mim por um inscrito de meu outro canal, Vizinho de Túmulo. Por anos como recepcionista noturno num hotel antigo, numa cidade turística bem conhecida do sul do Brasil. Ele sempre foi cético, do tipo que dá risada de filme de terror. Mas um dia, depois de alguns copos de cerveja e num tom mais baixo do que o habitual, ele me contou algo que, segundo ele, jamais esqueceu. O hotel em que trabalhava era daqueles com estrutura antiga, corredores longos, carpetes gastos e portas de madeira pesada. Nada muito moderno, mas tinha seu charme. Por padrão, os hóspedes nunca eram colocados no quarto 404. Segundo a gerência, o motivo era reforma eterna. Mas ele descobriu que aquele quarto estava fechado desde antes dele começar no hotel há mais de 10 anos. Mesmo trancado, o telefone da recepção já tocou algumas vezes com chamadas do 404. E às vezes, hóspedes reclamavam de barulhos, mesmo quando o andar estava vazio. Numa noite chuvosa, o hotel estava quase lotado por conta de um evento na cidade. Faltavam poucos quartos. Um homem de meia idade, com jeito reservado, insistiu em pegar qualquer quarto disponível. Só havia um, o tal quarto 404. Ele tentou desviar, oferecer outro, mas o homem insistiu. Disse que não se importava com reformas e só queria dormir. Contra a própria vontade, ele entregou a chave. Na manhã seguinte, quando foi checar a saída dos hóspedes, encontrou a chave do 404 jogada sobre o balcão da recepção. Nenhum sinal do homem. Achou que ele tivesse ido embora cedo, sem aviso. Mas ao conferir as câmeras, viu que o hóspede nunca saiu. Achando que poderia ser um erro de registro, subiu até o quarto. Quando abriu a porta, tudo estava arrumado. Mas havia algo estranho no ar. Um cheiro denso, como madeira molhada e perfume antigo. E sobre a cama, o lençol estava afundado, como se alguém ainda estivesse deitado ali. Depois desse episódio, ele não conseguiu mais tirar o quarto 404 da cabeça. Ele resolveu conversar com funcionários mais antigos, gente que estava lá desde a inauguração. Foi então que uma camareira de cabelos brancos, que evitava falar muito, contou algo pesado. Um casal havia se hospedado naquele quarto nos anos 90. Segundo ela, a esposa desapareceu misteriosamente durante a noite. O marido, ao ser interrogado, jurou que ela simplesmente sumiu e que ele acordou com o som de uma porta se fechando sozinha. A polícia investigou, mas nunca encontrou rastros. O quarto foi trancado e, com o tempo, a história virou lenda entre os funcionários. Mas há quem diga que o vulto de uma mulher ainda aparece por lá e que, às vezes, ela sussurra, pedindo ajuda. Se você já passou por algo estranho em um hotel, comenta aqui embaixo e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal do Além Túmulo. Mas espera, tem mais coisa nessa história. Semanas depois, um novo recepcionista, recém-contratado, estava fazendo o turno da madrugada. Por volta das 3h30, ele escutou passos no corredor do quarto andar. Achou que fosse algum hóspede perdido e decidiu olhar pelas câmeras. Foi aí que viu uma figura atravessando o corredor lentamente. Uma mulher com vestido longo, cabelo cobrindo parte do rosto, mas sem expressão. O detalhe: nenhuma chave de quarto estava em uso naquele andar e todas as portas estavam trancadas. A gravação foi mostrada à gerência, mas misteriosamente o arquivo desapareceu dias depois. Ninguém mais quis fazer o turno noturno sozinho. Alguns diziam que era só cansaço, mas outros começaram a ouvir batidas vindas de dentro do 404, às 4 ou 4 da manhã, sempre no mesmo horário. Movido por uma mistura de medo e curiosidade, ele resolveu encarar o que quer que fosse. Escolheu uma madrugada qualquer e às 3h59 subiu até o quarto 404 com a chave na mão. O corredor estava frio, mesmo com o ar desligado. O silêncio era tão denso que dava para ouvir os próprios passos. Ele abriu a porta. O quarto estava igual, sem poeira, sem sinal de abandono.
Mas o relógio de parede, que estava parado há anos, marcava exatamente 4 e fazia um leve tic-tac, como se tivesse voltado à vida. Quando deu o último passo para dentro, ouviu uma respiração, mas não vinha de trás. Vinha de dentro do armário. Ele jurou ter visto uma sombra se mover ali, mas quando abriu, o espaço estava vazio. E sobre a cama havia uma carta com caligrafia antiga que dizia apenas: "Estou esperando por ele". Nos dias que se seguiram, ele resolveu investigar quem era o tal ele da carta. Foi até os arquivos da polícia e descobriu que o marido da mulher desaparecida nunca mais foi encontrado. Ele havia saído da delegacia depois de prestar depoimento e sumiu. Alguns relatos antigos diziam que ele costumava andar pelos corredores do hotel durante a madrugada, murmurando o nome da esposa. Havia quem afirmasse que o quarto 404 nunca aceitou sua ausência. A teoria dos funcionários mais antigos era simples: ele nunca saiu dali e que a mulher ainda espera. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like agora e se inscreve no canal do Além Túmulo. Você ainda não ouviu o pior. Pouco antes do quarto ser selado de vez, um novo gerente, cético e decidido a acabar com os boatos, resolveu passar uma noite no 404. Queria provar que tudo não passava de invenção. Chegou à noite, trancou a porta por dentro, levou celular, lanterna e um caderno para registrar qualquer coisa estranha. No dia seguinte, ele foi encontrado no chão do quarto, tremendo, com os olhos vidrados. Não falava, não respondia. Foi internado num hospital psiquiátrico e, segundo os médicos, não há explicação médica para seu estado. No chão, perto da cama, havia apenas uma frase rabiscada no caderno: "Ela está aqui, e ele também". Desde então, o quarto foi selado com madeira e pregos. Nenhum hóspede nunca mais foi colocado ali. Agora, anos depois, o hotel está passando por uma grande reforma. E segundo o que ouvi recentemente, os donos estão considerando reabrir o quarto 404. A equipe nova não sabe da história e os antigos funcionários, em sua maioria, pediram demissão ou sumiram sem dar notícias. A pergunta é: e se abrirem a porta e os dois ainda estiverem lá dentro? E se o quarto, depois de tanto tempo, ainda estiver esperando? Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas se alguém te oferecer o quarto 404 em algum hotel por aí, pense duas vezes antes de aceitar. Às vezes o que está trancado não é por falta de uso, é por respeito ao que ficou lá dentro. Se essa história te arrepiou, curta o vídeo agora, se inscreva no canal do Além Túmulo e ative o sininho para não perder os próximos relatos. Todos os dias a gente traz histórias reais ou baseadas em relatos que você nunca vai esquecer. Comenta aqui, você já passou por algo estranho em um hotel? E compartilhe esse vídeo com alguém que adoraria ou jamais teria coragem de dormir no quarto 404. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar.